Olá, caros amigos. Hoje damos continuidade aos ensinamentos de liderança de Jesus, baseado em dois importantes livros na área de liderança e gestão. Lead Like Jesus e Jesus, o maior líder de todos os tempos. No vídeo anterior, falamos sobre por que Jesus pode ser considerado o maior líder da história. Não por cargos, poder ou reconhecimento, mas pela forma como ele formou pessoas conscientes de propósito. Hoje vamos dar um passo além. Porque liderança que não se transforma em prática vira apenas admiração. Este vídeo é um convite à ação. Vamos transformar os princípios da liderança de Jesus em exercícios práticos, aplicáveis no trabalho, nas relações e na vida. A liderança de Jesus começa com uma coisa muito clara: propósito. Ele sabia exatamente por que fazia o que fazia. Muitos líderes hoje tentam liderar pessoas sem saber exatamente o que querem construir. Então, o primeiro exercício é simples, mas profundo. Pare e reflita. Por que as pessoas deveriam te seguir? Não pense em cargo, não pense em autoridade. Pense em impacto. Se você saísse hoje, o que continuaria existindo por causa da sua liderança? E escreva isso. Uma frase clara. Liderança começa quando o propósito deixa de ser confuso. Jesus não centraliza decisões. Ele forma pessoas para caminhar sem ele. Outro ensinamento importante sobre as lições de Jesus é: quando começar a liderar? Somente quando recebermos um título? Um cargo? Não. Comece a liderar agora mesmo. Comece com os pequenos, os pobres, os vulneráveis. Ninguém começa liderando um exército de homens fortes, super capazes e bem treinados. Liderar mesmo sem um cargo. Você não lidera apenas quando se torna um líder. Para se tornar um líder, você tem que começar a liderar pessoas. Foi assim que Jesus fez antes de ter milhões de seguidores. Ele começou com um e foi crescendo, mesmo sem ter nenhum cargo. Identifique uma atitude de liderança que você pratica. Quais outras atitudes de liderança você pode começar a ter? Eu continuaria fazendo isso se nunca fosse reconhecido. Se você só lidera quando é visto, talvez ainda esteja buscando validação, não transformação. Ser o maior exemplo. Jesus não ensinava algo que não vivia. Sua autoridade vinha do comportamento, não do discurso. As pessoas o seguiam porque viam coerência entre o que ele dizia e o que fazia. Escolha um comportamento que você gostaria de ver nas pessoas ao seu redor. Pergunte-se: se todos me imitassem exatamente nisso, o resultado seria positivo ou negativo? Esse exercício revela rapidamente se você lidera pelo exemplo ou apenas pela fala. Se você não é um exemplo, comece por você. Outro ensinamento de Jesus é servir antes de ser servido. Em um gesto simbólico e profundamente prático, Jesus lavou os pés dos discípulos, não como um ato de humildade isolado, mas como um modelo de liderança. Aqui, liderança não é privilégio, é responsabilidade. Pense em alguém que você lidera diretamente. Pergunte-se: o que essa pessoa precisa para crescer que eu ainda não ofereci? E vá além. O que posso fazer por ela sem esperar reconhecimento, retorno ou gratidão? Servir não diminui o líder, serve para fortalecê-lo. Algo que Jesus sabia fazer muito bem era fazer os liderados refletirem através de histórias. Jesus raramente dava ordens diretas. Ele contava histórias. Parábolas que faziam as pessoas pensarem, questionarem e chegarem às próprias conclusões. Isso forma líderes conscientes, não seguidores dependentes. Agora é sua vez de criar seu repertório de histórias, uma história com um ensinamento marcante. E que você sempre repita ela toda vez que quiser dar essa lição. Você vai repetir elas tantas vezes que as pessoas vão associar ela a você. Para cada lição, tem uma história, uma parábola, um exemplo que provoque reflexão. Assim, seus ensinamentos ficarão marcados por histórias e você também será lembrado por elas. O objetivo não é convencer, mas provocar reflexão. E quem reflete sobre algo tem bem mais chances de fixar aquela lição. Preparar pessoas para seguir sem ele? Talvez aqui esteja o ponto mais alto da liderança de Jesus. Ele sabia que partiria. Por conta disso, preparou pessoas para continuar a missão sem sua presença. O verdadeiro líder não cria dependência, cria continuidade. Reflita com honestidade.
Se eu saísse hoje, quem estaria pronto para continuar? Agora encare a pergunta mais difícil. O que eu ainda não ensino por medo de perder espaço, controle ou relevância? Se ninguém consegue seguir sem você, talvez você esteja sendo necessário, mas não se preparando para algo maior. Se você não criar liderados independentes, você nunca vai conseguir ocupar outros espaços, desempenhar funções maiores, crescer. Do que você tem medo? Perder seu espaço, ser ultrapassado por alguém, pior ainda, ser traído? Pois aqui vai uma verdade. Se alguém tem brilho, capacidade, um futuro, você não vai conseguir ofuscar. Você tem duas opções: reconhecer esse talento e alimentá-lo, ou afastá-lo do seu núcleo mais próximo, pois sabemos que uma maçã podre afeta todo o cesto. Jesus nunca expulsou ninguém, mas tinha limites claros. Ele e seus discípulos viviam na humildade. Um jovem e rico discípulo não quis abrir mão da riqueza. Portanto, não foi capaz de segui-lo. Dentre os seus apóstolos, somente 12 eram citados como mais próximos. Dentre os 12, haviam 3 que tinham mais acesso a Jesus e que tinham uma participação especial. Mas ao ver algo errado, Jesus não se calou. Confrontou fariseus e saduceus e expulsou comerciantes do templo que transformavam um lugar sagrado em mercado. E diante de tudo isso, mesmo fazendo tudo o mais certo possível, Jesus estava preparado para algo profundo e marcante. Estava preparado para ser traído. Mesmo sendo o líder mais íntegro da história, Jesus foi traído por alguém próximo. Isso nos ensina algo duro, mas libertador. A traição faz parte da jornada de quem lidera pessoas. Mas observe que Jesus não organiza as pessoas da mesma forma. Existiam camadas. Jesus não confiaria aos fariseus o futuro do seu propósito. Ao seu discípulo rico, Jesus pediu uma prova de envolvimento. Jesus não era ingênuo e sabia o que a cada um confiar. Cada responsabilidade tinha um peso diferente. De certa forma, tinha o controle dos danos. A Judas, Jesus confiou guardar a bolsa de moedas. A Pedro confiou construir sua igreja. Os dois mostravam fraquezas e falhas. Judas roubava. Pedro temia. Pedro era frágil, mas humilde para reconhecer sua fraqueza e clamar por ajuda. Assim foi ao andar sobre as águas, assim foi ao negar a Cristo 3 vezes. Já a Judas faltou coragem de encarar seu mestre e confessar, pedir perdão. Ao invés disso, mesmo arrependido, se isolou e tirou a própria vida. Não houve uma reconciliação. Mas o que interessa nesse vídeo não é a reação dos liderados, e sim do líder. Jesus já conhecia a natureza dos seus discípulos, sabia onde cada um falharia. Mesmo assim, deixou acontecer sem fugir do seu propósito. Independente de ser traído ou abandonado, Jesus tinha um propósito claro e não deixou que isso o abalasse. Agora, vamos fazer um exercício. Pergunte-se: dentre meus liderados, quem pode me trair, me abandonar? A resposta é dura, mas é todos. A dor da traição é sempre maior de quem a gente não espera, mas separe essas pessoas por camadas. Quem mais tem chance de me trair deve ter menos responsabilidade, causar menos impacto. Quem mais tem chance de me trair deve ter uma função menos importante no propósito. Isso é chamado de minimizar os danos. E se eu for traído, o que vou fazer? Parece uma visão pessimista. E foi assim que a maioria dos apóstolos ficou ao receber a mensagem de Jesus na última ceia. Mas Jesus, como líder, era forte, consciente dos riscos e do tanto que teria que se sacrificar. E agora se pergunte: por que eu deveria me arriscar, me dedicar, me sacrificar? Eu tenho um propósito real ou apenas estou seguindo o fluxo? Se essas perguntas forem positivas, se mantenha forte e siga firme, pois mesmo com todas as intercorrências, tudo valerá a pena. Mas essas perguntas te fizeram se questionar se você tem um propósito verdadeiro? Então pare e repense. Caminho da liderança só vale a pena se te levar para o lugar certo. Se você chegou até aqui, nos fortaleça, dê aquele like e se inscreva em nosso canal. Temos certeza que você conhece outros líderes ou pessoas que estão nesse processo e merecem escutar esse vídeo. Então compartilha com eles. Esses exercícios te fortaleceram. Comenta aqui seus insights e o que você mais gostou.
Porque aqui, além de aprender com livros, nós temos que aplicar na prática e transformar em evolução.